et homo. Distribuição sinapse. Punições. Desde o princípio dos tempos, existem punições para todos os crimes. Encarceramento, açoite, decapitação, forca e eletrocução. Por ser direcionado a uma vítima, todo crime é um ato social. A punição também é um ato social. A punição é uma sanção imposta pela comunidade a uma pessoa que violou as regras, sejam elas orais ou escritas. As punições e os castigos revelam muitas coisas sobre os valores de uma sociedade. Em algumas épocas, o castigo corpóreo era mais frequente. Em outras, os prisioneiros eram sentenciados ao trabalho forçado. Hoje, eles são privados de sua liberdade. Atualmente, consideramos revoltantes e cruéis algumas punições do passado. A estrapada que deslocava os ombros. A roda em que os membros dos criminosos eram quebrados a golpes de barras de ferro. O esquartejamento. O que é justo? A justiça é frequentemente retratada como uma mulher vendada, portando uma espada em uma das mãos e uma balança na outra. A venda significa a imparcialidade. A espada, o poder de punir. A balança evoca o delicado equilíbrio entre a severidade e a misericórdia. A cada 60 segundos, mais de 3 crimes violentos e 18 crimes contra a propriedade são cometidos nos Estados Unidos. As punições são abundantes, mas mesmo assim os crimes se multiplicam. O que isso significa? O justo preço do sangue. Punições são a imposição de qualquer espécie de sofrimento após a violação de alguma regra por um criminoso. Esse sofrimento envolve a condenação além da simples imposição da sanção. Mesmo quando os seres humanos viviam em pequenos grupos, antes de a escrita ter sido inventada, nós criamos regras que eram transmitidas oralmente sob a forma de costumes, proibições ou tabus. No início, não havia normas penais. As violações eram respondidas simplesmente com vingança. Para evitar banhos de sangue infindáveis, o homem descobriu bem cedo as virtudes da arbitragem e criou as compensações, ações que indenizariam a vítima ou sua família pelo mal perpetrado. A família de um assassino, por exemplo, daria à família da vítima aproximadamente 50 cabeças de gado para compensar a perda. Ainda hoje, essa forma de justiça compensatória é praticada em algumas partes do mundo. Um dos primeiros códigos penais foi escrito há quase 3.700 anos a pedido de Hammurabi,
rei da Babilônia. O Código de Hammurabi prescreve algumas sentenças bem rígidas em alguns casos, mas a característica que mais se faz notar é a tentativa de atingir um certo equilíbrio entre crime e castigo. André Langui, professor de História do Direito, França. Se, por exemplo, um arquiteto construísse uma casa e ela desabasse, matando o proprietário, o arquiteto era punido com a morte. Por outro lado, se a casa desabasse e matasse o filho do proprietário, o arquiteto não sofreria nada, mas seu filho seria executado. Por volta do século VIII a.C., surgiu uma nova lei, a Lei de Moisés, que se aplicava a todos os judeus. Inspirada nos 10 mandamentos de Deus, ela trazia toda uma nova dimensão, a ideia da retribuição divina infligida por Jeová sobre a pessoa cuja má conduta o ofendesse. As penas estipuladas pela Lei de Moisés não eram mais arbitrárias. O princípio era bem claro: olho por olho, dente por dente. Maurice Cusson, criminologista, Universidade de Montreal, Canadá. Olho por olho, dente por dente. Significa que a punição que você exige pode ser tão severa quanto o dano sofrido, mas não deve ir além disso. Na maioria das interpretações da lei de Talião, a lei da retaliação, isso é visto como um progresso em relação a um regime em que as pessoas podiam se vingar de forma absoluta e ilimitada. O que se temia, por exemplo, era que toda a família de um assassino pudesse ser executada e eliminada por conta de um crime apenas. Os gregos parecem ter sido os primeiros a examinar a questão da criminalidade. Em Atenas e na Roma Antiga, toda cidade sabia quando uma ofensa grave era cometida. Quando as regras eram violadas, todos sabiam e ficavam interessados. Por isso, os acusados eram julgados por um grupo de cidadãos eminentes. Isso não evitava a delegação de punições severas. A pena de morte era uma prática comum. O mais famoso condenado na história da Grécia Antiga é, sem dúvida, o filósofo Sócrates. Suas ideias influenciaram todos os grandes pensadores do mundo ocidental, mas as pessoas de seu tempo o viam com desaprovação. Em 399 a.C., Sócrates foi julgado por heresia. Ele foi acusado de honrar outros deuses que não os de sua cidade e de corromper jovens. Por uma estreita maioria, a Assembleia de Cidadãos o sentenciou a beber cicuta, um veneno mortal. Aparentemente, entre os romanos, o meio-termo não era muito considerado. Ou a pena era pequena, como uma multa, ou severíssima e mesmo cruel, como jogar condenados aos leões para que eles fossem feitos em pedaços. Os magistrados romanos, às vezes, condenavam alguns cidadãos ao exílio, o que não era de forma alguma uma sentença leve. O exílio entre os romanos era uma sentença muito séria. Em toda a história do Império Romano, significava que a pessoa ficava proibida de utilizar água ou fogo na preparação da comida. Perdia sua identidade de cidadão e a lei exigia que ninguém lhe desse abrigo ou alimento. Após a queda do Império Romano, o mundo ocidental retornou durante muito tempo aos sistemas penais baseados em vingança.
Antes do século XII, quase não havia sistemas judiciários penais. Se acontecia um assassinato, os parentes da vítima tentavam se vingar. E isso continuou pelo menos até o século XV, apesar de já haver sistemas judiciários se desenvolvendo. A violência e a morte continuavam a fazer parte da vida cotidiana. A população queria saciar sua sede de vingança contra os criminosos, particularmente contra os salteadores, onipresentes nas estradas mal conservadas e escassamente policiadas da Europa medieval. Oficiais de polícia eram pouquíssimos e a maioria dos criminosos escapava à lei. Mas quando um acusado era levado a julgamento, os castigos corpóreos eram considerados apropriados e a opinião pública exigia que eles fossem cada vez mais severos. Essas punições eram realizadas em público e sua crueldade deveria servir como exemplo e prevenção. Os falsificadores eram sentenciados ao caldeirão fervente e à forca. E é fácil ver a lógica por trás dessa punição particularmente horrível. Acho que é simbólico. O falsificador de moedas prejudicava o Estado e o rei. E ele precisava de um cadinho para o crime. E por isso, tinha que sofrer um castigo que se assemelhava ao crime cometido. Por mais exemplar que seja a pena, ela nem sempre tinha o efeito desejado. Os locais das execuções costumavam ser o palco de inúmeros delitos. Nas execuções do século XVII, os punguistas estavam sempre de prontidão, pois como se dirigiam aos lugares onde se formavam grandes multidões, iam também às execuções. Esse é um exemplo claro de que naquela época as punições não detinham todo mundo. As penas impostas na época parecem fora de proporção em relação aos delitos cometidos. Mas, na prática, muitos juízes relutavam na hora de proferir as sentenças, impostas com uma frequência bem menor do que a imaginada. Durante a Inquisição, por exemplo, mulheres acusadas de bruxaria nem sempre eram queimadas vivas, apesar de serem frequentemente condenadas à estaca. Em alguns casos, o magistrado incluía um apêndice chamado retentum, em que aconselhava o executor a matar a acusada antes de ela ser queimada. Existe um fato curioso e bastante sintomático. O retentum era secreto, pois o principal objetivo das sentenças e punições na lei antiga, não só na França, mas em toda a Europa, era servir como prevenção. O carrasco se aproximava pela lateral por trás da pilha de lenha, estrangulava o condenado e só então ateava fogo à madeira. A multidão não sabia se a pessoa era queimada viva ou se morria sufocada e depois queimava. E o homem criou as prisões. Depois que as penas são criadas, é óbvio que alguém precisa ser escolhido para infligi-las. Essa tarefa recaía sobre pessoas com grande força física e um estômago forte. O carrasco, o único homem com direito de matar. No começo, as pessoas indicavam alguém da comunidade, normalmente o açougueiro, para ocupar a posição. Em 1454, Carlos VII proibiu que os juízes executassem a sentença pessoalmente. A profissão de carrasco começou a prosperar. Com frequência, o cargo passava de pai para filho.
Os carrascos tinham uma fama ruim, pois apesar de todos serem a favor da pena de morte, ninguém estimava muito aquelas pessoas que levavam seus próprios vizinhos à morte. Na verdade, os carrascos eram tão desprezados que costumavam viver escondidos. Eles também tinham direito a benefícios horríveis. De acordo com o costume, por exemplo, o carrasco podia ficar com as roupas de sua vítima. O carrasco infligia as punições e realizava as execuções. Quando um membro da nobreza era executado, o método usado era a decapitação. Pessoas comuns eram enforcadas ou lançadas à fogueira. As execuções eram públicas e, às vezes, o carrasco vendia lugares na plateia para os eventos mais espetaculares. Outro dever do carrasco era marcar a ferro certos criminosos. Quando ele queimava as letras G, A e L nos ombros de um criminoso, todo mundo sabia o que aquilo significava. A pessoa que portava aquela marca estava condenada a uma vida infernal e muito provavelmente curta. As letras significavam condenado às galés. Ser condenado às galés era uma sentença muito severa. As condições de vida eram terríveis. Os remadores das galés costumavam ficar expostos ao tempo, à chuva, ao vento e a tempestades. Eles comiam muito pouco e eram chicoteados regularmente. Por isso, muitos ficavam doentes. A taxa de mortalidade nas galés era altíssima e, para alguns, era ainda pior. Bons escravos de galés frequentemente tinham sua sentença estendida, não pela seriedade do seu crime, mas porque eram bons remadores. A frota real precisava de remadores para impulsionar suas galés, e por isso o rei Luís XIV emitiu um decreto exigindo que os tribunais sentenciassem cada vez mais criminosos a elas. Em pouco tempo, ladrões e vagabundos começaram a se juntar a assassinos e contrabandistas. Entre os anos de 1680 e 1715, 38 mil homens foram mandados às galés. A vida humana parecia valer muito pouco. Perto do fim do século XVIII, o povo começou a exigir publicamente uma reforma radical no sistema judiciário penal. O maior porta-voz desse movimento era Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria. Beccaria era um jovem marquês italiano de 20 e poucos anos. Ele foi influenciado por Montesquieu, Voltaire e Diderot, ou seja, os filósofos do iluminismo do século XVIII. Por influência de alguns amigos de Milão e das proximidades, ele escreveu um breve volume de menos de 100 páginas, intitulado Ofensas e Sentenças, que causou uma considerável comoção em toda a Europa. De acordo com Beccaria, qualquer indivíduo que comete um crime viola o contrato social que o une à sua comunidade. A sentença deve ajudar na reconstrução dessa união. A morte torna isso impossível. Por isso, ele defendia a abolição da tortura e da pena capital. Em vez dos castigos corpóreos, ele sugeriu a privação da liberdade do criminoso através do encarceramento. É óbvio que o encarceramento é uma solução cara. As prisões foram desenvolvidas primeiro na Inglaterra, logo após um fenômeno chamado transportação,
Os condenados por crimes graves, assassinato, na maioria das vezes, eram mandados para as colônias. Quando os Estados Unidos e depois a Austrália se opuseram ao sistema de deportação, os britânicos buscaram outra solução e criaram as prisões. Mas ainda assim, ninguém prestava muita atenção aos sofrimentos físicos e morais do prisioneiro. Homens, mulheres, crianças, ladrões e assassinos eram postos lado a lado. Viviam sem privacidade, cercados por sujeira, insetos e parasitas. Eu encontrei alguns exemplos de condenados que achavam a vida na prisão tão insuportável que começavam incêndios ou cometiam todo tipo de atos na esperança de serem executados. Às vezes, atacavam outros prisioneiros e tentavam matá-los para poderem ser mortos depois. Eles preferiam morrer na forca a viverem obrigados a trabalhos forçados. No século XIX, campanhas de consciência na Europa e nos Estados Unidos incentivaram o aparecimento das prisões modernas, cuja arquitetura refletia uma nova filosofia. Basicamente, a ideia era cada prisioneiro ter sua própria cela. A maior preocupação daqueles que construíram as prisões na Filadélfia, assim como em Auburn, era evitar contaminação e infecções diversas entre os internos. Crescia a convicção de que o crime era aprendido através da má influência de outros criminosos e de que as prisões não deveriam ser as escolas de crime que haviam se tornado. As punições pareciam se tornar cada vez mais humanitárias. E pode-se ter pensado que no século XX nós atingiríamos um equilíbrio justo entre o delito e a sentença, entre a punição e a reabilitação. Mas estes conceitos são vagos e são definidos de acordo com as diferentes culturas e diversos regimes políticos. Viva onde quiser, mas morra no seu lugar. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948, seção 5. Ninguém será submetido à tortura ou a outro tratamento ou punição cruel, desumano ou degradante. Ainda hoje, em muitas prisões no mundo todo, prisioneiros sofrem punições cruéis e degradantes. Como resultado desses maus tratos, muitos prisioneiros acabam se tornando meras sombras das pessoas que foram um dia. Em muitos lugares, no mundo todo, existem centenas de exemplos de punições que violam a Declaração dos Direitos Humanos. Justiça, um equilíbrio delicado. Mesmo nas sociedades democráticas, um sistema de regras e punições é necessário. De outra forma, seria anarquia. Se não apenas estipuladas, não pode haver regras proibindo um crime. O Código Penal diz simplesmente: se matar o seu vizinho, você estará sujeito a essa ou a aquela punição.
Assim, se a pena não é imposta, se ela não existe, a proibição penal perde o seu significado. Como podemos nos assegurar de que a punição é justa, considerando a gravidade do crime, ao mesmo tempo em que damos ao indivíduo a chance de reparar o elo com a sociedade partido por ele? Como poderemos alcançar esse equilíbrio? O desafio é ainda maior pelo fato de mentalidades mudarem de acordo com a época e a cultura. Hoje, a homossexualidade não é mais condenada como um ato criminoso. Os suicidas não são mais julgados em tribunais como no tempo de Luís XIV. Mesmo assim, penas são impostas àqueles que danificam a qualidade do meio ambiente. Os 10 mandamentos representavam as principais interdições de 200 anos atrás. Hoje, um país como a França tem mais de 8.000 delitos punidos por lei. Ainda assim, alguns crimes universais, como roubo e assassinato, correspondem à maioria dos crimes cometidos. E os crimes contra a propriedade são cada vez mais frequentes. Eu acho que a maioria das pessoas concordaria que as maiores causas da criminalidade na segunda parte do século XX são o crescimento do sistema econômico e, em particular, a produção de um grande número de oportunidades, novas situações tentadoras em que é muito fácil praticar um crime. Um exemplo é a circulação de bens portáteis de grande valor, característica das décadas de 60 e 70. De repente, todo mundo tinha um carro, uma televisão e um aparelho de som. Essas coisas podem ser facilmente roubadas e revendidas. O aumento da criminalidade está na raiz de um dos maiores problemas dos sistemas judiciários do Ocidente: a superlotação das prisões. Nos Estados Unidos, existem fatores especiais que tornam esse problema ainda mais grave do que em outras partes do mundo. Existe também a famosa guerra às drogas promovida pelos americanos. Os Estados Unidos têm um nível altíssimo de viciados. É um grande problema que eles estão decididos a erradicar. Erradicar não é um termo forte demais, pois eles querem expurgar o país do vício em drogas. Para isso, estão fazendo uso intenso das prisões e têm obtido resultados dúbios, pois os americanos continuam enfrentando altas taxas de encarceramento, vício em drogas e homicídio. Na Califórnia, estão construindo tantas prisões que a parte do orçamento destinada ao sistema penitenciário equivale hoje aos recursos empregados na área educacional. Apesar disso, as prisões californianas estão superlotadas. A taxa de ocupação é 75% superior à média. E, infelizmente, a justiça não parece ser sempre aplicada igualmente, mesmo nos países democráticos. Para um condenado, a experiência do encarceramento pode variar dependendo da penitenciária em que ele estiver preso. Em alguns lugares, pratica-se a reabilitação. Em outros, as autoridades acreditam que os criminosos devem ser punidos severamente. Entretanto, mais ainda do que a natureza do crime praticado pelo interno, o que determinará as condições de sua detenção é seu sexo, sua idade, sua classe social e sua origem étnica. Afro-americanos, por exemplo, costumam receber sentenças mais severas do que brancos que praticaram o mesmo delito. É óbvio o desastroso impacto social que isso pode ter em certas comunidades.
Em muitos bairros e para muitas famílias dos segmentos mais pobres da nossa sociedade, especialmente negros do sexo masculino, a prisão já se tornou um fato normal da vida. Dificilmente existe um bairro ou mesmo uma rua em que não haja em qualquer momento um grupo de jovens na prisão. A banalização da experiência de prisão, o fato de que elas se tornaram um lugar onde os adolescentes vão, de onde saem, para onde voltam depois, é, na minha opinião, um desastre do ponto de vista do bem-estar da comunidade, da integração da população e, mais ainda, do ponto de vista da manutenção de algum tipo de autoridade civil. A situação não se restringe aos Estados Unidos. A mesma coisa acontece no mundo todo com uma série de outras minorias religiosas ou étnicas. Na América do Norte, as taxas de reincidência são muito grandes. Logo, um jovem tem grandes chances de ir para a prisão mais de uma vez. Após a adolescência, a maioria dos delinquentes para de cometer crimes. Mas, enquanto isso, será que as prisões estão cumprindo seu papel? É claro que elas impõem uma punição, pois essa é a razão principal de sua existência. Mas seriam elas eficazes na reabilitação dos internos? As opiniões se dividem. Existe um grande número de pessoas, incluindo criminologistas, que acham que a prisão é uma escola de crimes, uma maneira de estigmatizar as pessoas, que a prisão alimenta a necessidade que os internos têm de se rebelar e que apenas abrem caminho para a sua volta a ela. O outro ponto de vista diz que se aceitamos a punição por crimes graves, mas rejeitamos a pena de morte, é difícil ver como punir os crimes sérios sem ser com uma sentença de encarceramento. Uma questão de vida ou morte. Em algumas prisões do mundo, existem sessões especiais onde os prisioneiros não esperam a hora de serem soltos. Essas pessoas estão contando os dias que ainda têm para viver enquanto tentam não enlouquecer. Elas receberam a pena capital e vivem no corredor da morte. Alguns prisioneiros podem aguardar a morte durante 2, 10 ou 30 anos. Alguns se beneficiam de comutações de pena. Outros têm apenas algumas horas para reavaliar suas vidas. Há ainda os que morrem sem saber que foram sentenciados à morte. Na melhor das hipóteses, os prisioneiros são avisados do dia de sua execução. Eles têm tempo de se despedir de suas famílias e podem saber como serão executados. Em alguns países, esse sistema funciona perfeitamente. Nos países que ainda praticam a pena de morte, as pessoas são executadas principalmente por assassinato, mas também por outros delitos.
Diversos países africanos continuam empregando a pena de morte para assassinato, mas também para roubos com agravantes, fraude e mesmo feitiçaria. Os condenados são fuzilados ou enforcados, às vezes publicamente e frequentemente após julgamentos sumários. Nos países regidos pela lei islâmica, podem ser condenados à morte aqueles que foram declarados corrompidos em vida ou inimigos de Deus. Eles são decapitados a golpe de espada ou apedrejados até a morte, sobretudo por crimes de ordem sexual, como o adultério. Na China, apesar de oficialmente esta prática ter sido extinta, os criminosos são expostos ao público com a cabeça baixa e um cartaz amarrado ao pescoço, como forma de humilhá-los antes de sua execução. A maioria dos países ocidentais aboliu a pena de morte há cerca de um século ou simplesmente parou de praticá-la. A esse respeito, os Estados Unidos são uma exceção. Os Estados Unidos têm uma incidência de crimes muito alta. E a população tem um tipo de sede de justiça ou de compensação que faz o povo dizer que, face a tamanha violência criminal, eles ainda precisam da pena de morte. Os americanos não são os únicos a ter sede de vingança. Na França, onde a pena capital foi abolida em 1981, entre 50% e 60% da população são a favor de sua reinstituição. Na época em que a pena de morte era praticada por esses países, a maioria da população ainda era a favor. Em outras palavras, não foi o sentimento do povo que levou à abolição da pena de morte, e sim a liderança progressiva da elite política que causou essa transformação. A pena de morte é a punição máxima. Nenhum Estado pode exercer um poder maior sobre aqueles que governa do que o poder de vida e morte. Hoje, a sociedade se divide entre os que apoiam e os que se opõem à pena capital. Para aqueles que apoiam a pena de morte, um dos principais argumentos é o fator de intimidação e prevenção. Um criminoso tem mais medo da morte do que do encarceramento. Os detratores da pena de morte, porém, enfatizam que nos países que a aboliram não se observou aumento algum na incidência de crimes violentos. Na verdade, dentro dos Estados Unidos, aparentemente, há mais crimes nos estados que praticam a pena de morte do que naqueles que a proibiram. A pena de morte, então, não parece ser um fator de prevenção tão eficaz. A maioria das pessoas que comete crimes nunca espera ser capturada. Na verdade, a maioria tem bons motivos para crer nisso, pois a maior parte dos criminosos não é capturada. Além disso, pessoas que cometeram crimes hediondos pelos quais um dia talvez fossem executadas tendem a agir em estados emocionais extremos em que não se importam com as consequências e não ligariam se soubessem que poderiam ser executadas por aquele ato. Ou podem estar também envolvidas em atividades altamente rentáveis e de grandes compensações econômicas. Mas, geralmente, a maioria das pessoas nunca espera ser capturada. E se for, nunca espera ser condenada. Se são condenadas, esperam não ser executadas. Criminosos são otimistas. Outro argumento a favor da pena de morte é que ela certamente controla os criminosos de maior risco.
Um assassino em série pode escapar de uma prisão a qualquer momento, ou mesmo ser libertado. Uma vez morto, não há chance de fazer novas vítimas. Mas esse argumento pode ser rebatido com outro igualmente convincente: o perigo do erro legal. 10 anos após terem sido sentenciados à prisão perpétua, alguns internos tiveram sua inocência provada em testes de DNA. Se tivessem sido executados, revisões seriam impossíveis. A sociedade teria os recursos necessários para sustentar criminosos condenados à prisão perpétua? Os números mostram que não é fácil encontrar resposta para a questão. No estado da Flórida, o custo médio de uma execução, incluindo todos os recursos legais, é de 3 milhões e 200 mil dólares. Em comparação, a prisão perpétua custa apenas 500 mil dólares por interno. Além dos números e das estatísticas, os defensores da pena de morte argumentam que, em nome da justiça, o criminoso deve pagar com sua própria vida pela vida que roubou de uma vítima inocente. Eles recitam exemplos de criminosos que cometeram dezenas de crimes hediondos, desmembrando jovens moças, torturando e estuprando crianças. O encarceramento já provou ser relativamente ineficaz, porém indispensável. O problema é decidir se a pena de morte é mesmo a solução para crimes muito sérios. Já os detratores da punição máxima afirmam que as penas devem refletir os valores da sociedade e não os valores dos criminosos. A mensagem que está sendo enviada é o que eu considero realmente contraproducente. Estão usando violência para dizer que violência é errado. Estão matando gente para dizer que matar é errado. Esse é o tipo de mensagem dúbia que a maioria dos pais sabe que não deve usar com os filhos. E é o que o Estado está fazendo com toda a população. O Estado que condena o assassinato tem direito de pôr fim à vida de um cidadão? É uma questão de princípios de difícil resolução. É uma questão filosófica e moral. Não é uma questão legal. O futuro das punições. É difícil imaginar uma sociedade sem forma alguma de punição. Se não há leis ou um forte sistema judiciário, surge automaticamente uma outra forma de justiça. Foi o que aconteceu há cerca de 100 anos no oeste americano, quando a vingança e o acerto de contas substituíram o verdadeiro sistema judiciário. Apesar de a situação atual ser mais civilizada, será que é melhor? Diante da crescente criminalidade, do aumento da ansiedade do público e da aparente ineficácia da repressão, ninguém sabe de verdade qual abordagem escolher. Quando não encontramos soluções novas e mais eficientes, às vezes retornamos aos velhos e atestados métodos do passado. Isso levou ao estabelecimento dos campos de treinamento militar. Baseados nos antigos reformatórios, os internos são submetidos a um treinamento e a uma disciplina de ferro.
Acho que hoje ainda usamos punições porque não encontramos outra maneira de lidar com o crime. Não porque seja bom, mas é um método tradicional e ainda não encontramos nada melhor. O exemplo americano prova que colocar uma grande parte da população na prisão não diminui a incidência da criminalidade. Talvez as soluções para esse problema tenham de ser buscadas em outro lugar. As punições são meios de clamar por condenações, de acertar a retribuição e a vingança de acordo com as exigências do público ou da lei. E talvez também seja um meio de deter e incapacitar alguns criminosos de alta periculosidade. O controle ao crime é uma questão completamente diferente. O controle ao crime trata, acima de tudo, de prevenir que o crime aconteça, seja com a educação das crianças ou com a socialização de jovens adultos, de forma a fazer com que alguns não queiram cometer crimes e convencê-los de que é errado cometer crimes, além de impedir o surgimento de condições propícias à atividade criminosa. Que tipo de punições poderemos esperar do futuro? Deveríamos reforçar medidas já existentes ou desenvolver novas soluções? Se quisermos combater a delinquência, o sistema de direito penal é uma arma útil e necessária, o que não quer dizer, de forma alguma, que seja simples. Creio que as ferramentas mais importantes que temos são preventivas. A família, a escola, todas as instituições que eu chamaria de não governamentais, paralelas ao Estado. Não há dúvida de que o encarceramento continuará sendo a solução definitiva para alguns crimes. Mas nós poderíamos desenvolver uma série de penas intermediárias para delitos menos graves. Tornozeleiras eletrônicas, por exemplo, poderiam ser usadas para supervisionar os movimentos de um condenado sem colocá-lo na prisão. Medidas destinadas a fazer reparações às vítimas, como o serviço comunitário, também poderiam ser mais incentivadas. Os novos métodos não parecem ser mais eficazes do que os antigos. Então, o que podemos fazer? Será que um dia chegaremos ao ponto de implantar eletrodos nos cérebros dos criminosos para controlar seus impulsos agressivos? Ou talvez usar aparelhos que meçam a quantidade de substâncias ilícitas em seu sangue? Isso é verdade ou é ficção científica? Eu trabalho com direito penal há 40 anos e acredito que ele tem seus limites. Nós não deveríamos confiar muito nele, mas precisamos aplicá-lo. Não podemos desprezá-lo. Mas precisamos lembrar que existem muitas outras maneiras, além do direito penal, de socializar ou ressocializar alguém. Independentemente da sentença que impusermos, sua mensagem precisa ser clara. Ela deve dizer ao criminoso que a sociedade considera sua ação inaceitável. A sentença ajuda a convencer a sociedade em geral de que todos nós devemos respeitar as outras pessoas e suas posses. E, finalmente, a sentença diz à vítima que o ato que ela sofreu foi injusto e que merece reparação. Cada indivíduo tem responsabilidades em relação aos outros membros da comunidade. Por outro lado, a sociedade talvez também tenha obrigações em relação a seus membros que rompem o pacto social.